No profundo das florestas de Ontário, Canadá, oculto sob séculos de terra e vegetação, jazia um segredo que ninguém esperava encontrar. Uma tempestade, uma árvore caída, e uma descoberta que desafiaria tudo o que acreditávamos saber sobre quem esteve na América do Norte e quando. O que os arqueólogos encontraram não deveria existir. Uma oração cristã completa, entalhada com mais de 250 símbolos antigos em uma escrita que estava esquecida há séculos. Mas o mais perturbador não é o que diz a pedra, mas quando e quem a entalhou. Porque, segundo a ciência, esta inscrição tem pelo menos 200 anos de antiguidade, mas foi escrita em um alfabeto que ninguém sabia ler naquele momento. Bem-vindos a um dos enigmas arqueológicos mais inquietantes da América do Norte. A história começa com um acidente natural. Uma violenta tempestade açoitou as densas florestas perto de Vava, uma pequena comunidade situada a aproximadamente 750 quilômetros a noroeste de Ottawa. Os ventos derrubaram árvores centenárias, arrancando seus enormes sistemas de raízes do solo. Uma destas árvores caiu de uma maneira particular, e as suas raízes, ao serem arrancadas do terreno, levantaram camadas profundas de terra que haviam permanecido intactas durante gerações. Um residente local que caminhava pela área devastada depois da tempestade notou algo incomum. Entre a lama e as raízes retorcidas, havia uma enorme laje de rocha exposta. Não era uma rocha qualquer. A sua superfície estava coberta de linhas deliberadas, símbolos estranhos entalhados com evidente intenção e precisão. O homem não sabia o que eram esses símbolos, mas compreendeu que tinha encontrado algo fora do comum. Imediatamente alertou as autoridades locais. Quando os arqueólogos chegaram ao local, ficaram imediatamente impactados. A laje media aproximadamente 1,2 por 1,5 metros, e estava completamente coberta de inscrições organizadas em linhas paralelas. Não eram marcas aleatórias nem erosão natural. Eram runas. Runas autênticas, entalhadas com mão experiente. Sob a luz das lanternas na escuridão da floresta, os especialistas começaram a contar. 255 símbolos rúnicos principais. Junto a eles, uma imagem de um barco, 16 sinais adicionais separados do texto principal, e 14 marcas em forma de X cujo significado continua sendo completamente desconhecido. Mas o mais impactante foi o que dizia o texto. Depois de semanas de análise, os especialistas em línguas antigas confirmaram algo extraordinário. A inscrição completa era o Pai Nosso, a oração cristã mais conhecida do mundo, entalhada na sua totalidade em Elder Futhark, o alfabeto rúnico mais antigo conhecido. Para entender a magnitude desta descoberta, precisamos compreender o que são as runas e por que a sua presença aqui é tão problemática. O Elder Futhark é o sistema de escrita rúnico mais antigo utilizado pelos povos germânicos entre os séculos II e VIII depois de Cristo. Cada runa representava tanto um som fonético quanto um conceito simbólico. Estas inscrições apareciam em armas, joias, pedras comemorativas e objetos de madeira em toda a Europa do Norte. No entanto, o conhecimento de como ler e escrever em Elder Futhark perdeu-se quase por completo durante a Alta Idade Média, entre os anos 1000 e 1300. O sistema tornou-se uma relíquia linguística esquecida. Não foi até meados do século XIX que filólogos noruegueses finalmente decifraram o código da antiga linguagem rúnica. Aqui está o problema central. Se o conhecimento do Elder Futhark se perdeu durante séculos e só foi redescoberto em 1800, como pôde alguém entalhar um texto perfeito neste alfabeto no meio da América do Norte muito antes que os acadêmicos modernos redescobrissem como lê-lo? Esta contradição fundamental é o que torna a pedra canadense tão desconcertante. Além disso, há outra anomalia histórica. O Elder Futhark pertence a um mundo linguístico vários séculos anterior à expansão do cristianismo na Escandinávia. Combinar uma oração cristã com o alfabeto rúnico mais antigo é historicamente inusual. As runas vikings posteriores sim foram usadas ocasionalmente com textos cristãos, mas o Elder Futhark praticamente nunca foi associado com este tipo de conteúdo religioso cristão. Os especialistas trouxeram peritos em runas ao local. Durante uma inspeção de campo prolongada sob condições climáticas difíceis, estes acadêmicos examinaram cada linha, cada traço, cada sequência de símbolos. Depois de uma análise exaustiva,
confirmaram que o texto consistia efetivamente em runas Elder-Futhark organizadas para formar a totalidade do Pai Nosso, uma combinação quase sem precedentes no registro histórico conhecido. Os pesquisadores resistiram a tirar conclusões sensacionalistas. Embora esteja bem documentado que exploradores nórdicos alcançaram partes do Ártico canadense e Terra Nova há aproximadamente 1000 anos, não existe evidência histórica que coloque presença viking em nenhum lugar próximo a esta região. Além disso, mesmo se tivessem estado ali, os vikings dessa época já não usavam Elder-Futhark para escrever textos cristãos. Uma pista interessante surgiu ao investigar a história do alfabeto rúnico. No início do século XVII, um erudito sueco chamado Johannes Bureus reviveu os símbolos do Elder-Futhark nos seus próprios estudos esotéricos. Bureus adaptou-os num sistema único que fazia paralelo com o idioma sueco da sua época. Isto levou os acadêmicos a uma hipótese plausível, embora ainda problemática. Talvez o entalhador da pedra canadense fosse um sueco familiarizado com o trabalho de Bureus. Mas se isto fosse verdade, surgia outro problema imediato. Não se sabe que nenhum sueco tenha estado nesta região do Canadá no início do século XVII. A presença sueca documentada mais próxima data de 1638, quando se estabeleceu a colônia efêmera de Nova Suécia, mas estava localizada a milhares de quilômetros de distância no rio Delaware, no que hoje é a costa leste dos Estados Unidos, muito longe do norte de Ontário. Os arqueólogos então exploraram outra hipótese mais fundamentada. Durante os séculos XVIII e XIX, a Companhia da Baía de Hudson empregou pessoas de toda a Europa do Norte, incluindo escandinavos. Estes indivíduos viajavam profundamente ao interior do Canadá, às vezes vivendo durante longos períodos em postos comerciais isolados. No entanto, os postos históricos mais próximos ainda estavam extremamente longe do local da descoberta, frequentemente a centenas de quilômetros de distância através de terreno difícil. Além disso, a maioria destes trabalhadores estava dedicada ao trabalho manual e geralmente não tinha capacitação especializada em línguas antigas ou escritas históricas. Seria extremamente improvável que possuíssem o conhecimento raro e a habilidade necessária para entalhar perfeitamente uma oração completa em Elder-Futhark. Tampouco teriam tido o tempo extra requerido para um projeto tão trabalhoso. Embora um trabalhador escandinavo seja uma possibilidade teórica, tanto a distância quanto o nível de experiência requerido tornam o cenário altamente improvável. Os especialistas examinaram a pedra e determinaram que a inscrição definitivamente não é uma farsa moderna. Confirmaram que os entalhes têm vários séculos de antiguidade, embora a idade exata continue sendo incerta. Os cientistas utilizaram um método chamado datação por luminescência de exposição superficial. Em termos simples, as rochas atuam como baterias recarregáveis que estão cheias de energia quando estão profundamente debaixo da terra. Quando alguém entalha a rocha, elimina a superfície e expõe grãos minerais frescos ricos em energia a partir do interior. Uma vez que estes grãos tocam a luz solar, começam lentamente a perder essa energia, um processo chamado branqueamento. Ao comparar os níveis de energia das linhas entalhadas contra a superfície de rocha intocada, os cientistas podem medir aproximadamente quanta energia foi perdida. Ao estudar esta diferença, puderam determinar que a inscrição não era recente de modo algum. Os resultados mostram datas variáveis, mas obtêm um mínimo de 200 anos, embora algumas amostras deem datas mais antigas. Este resultado científico é crucial. Confirma que a pedra foi entalhada muito antes do século XX, eliminando a possibilidade de uma farsa moderna. Mas também intensifica o mistério. Se a inscrição tem pelo menos 2 séculos de antiguidade, então foi criada numa época quando o conhecimento do Elder-Futhark mal estava sendo redescoberto na Europa, e certamente não era conhecimento comum na América do Norte. O contexto ao redor da pedra torna o mistério ainda mais profundo. Não foram encontrados outros artefatos perto da laje. Não há ferramentas, não há acampamentos, não há sinais de habitação a longo prazo. A pedra em si tinha estado profundamente enterrada sob o solo até que a árvore caída a expôs. Se a inscrição foi deliberadamente coberta, sugere segredo ou devoção pessoal. Se foi enterrada naturalmente, significa que estava ali tempo suficiente para que a acumulação de sedimentos a ocultasse completamente. Ambas as possibilidades são igualmente intrigantes. O barco entalhado adiciona outra camada de mistério.
a sua forma assemelhasse a uma embarcação escandinava simplificada. No entanto, o seu significado é incerto. Poderia simbolizar uma viagem, uma identidade, uma oração por uma passagem segura, ou simplesmente uma assinatura artística. As 14 marcas em forma de X também permanecem completamente inexplicadas. Poderiam ser marcadores, símbolos de ênfase, ou algo mais ritualístico. As teorias sobre a origem da pedra rúnica variam amplamente. Alguns sugerem que poderia ter sido criada por um viajante europeu esquecido ou não documentado que alcançou a região inesperadamente cedo. Se isto é verdade, remodelaria drasticamente a história da exploração inicial. Outros perguntam-se se o conhecimento das runas poderia ter sido transmitido indiretamente aos povos indígenas, embora não exista evidência que respalde isto. O que torna esta descoberta extraordinária não é apenas a inscrição em si, mas as perguntas que levanta sobre a história. As viagens humanas frequentemente não ficam registradas. As pessoas cruzam oceanos, florestas e continentes, sem deixar documentos escritos, apenas pequenos rastros da sua presença. Ocasionalmente, um desses rastros emerge inesperadamente. Esta descoberta lembra-nos que a história nem sempre está completa. Que há capítulos perdidos, viajantes esquecidos, e mistérios enterrados literalmente sob os nossos pés esperando para ser descobertos. A Pedra Rúnica de Ontário desafia-nos a reconsiderar o que acreditamos saber sobre quem esteve na América do Norte, quando e com que propósitos. Foi um explorador solitário que levava consigo um conhecimento extraordinário? Um trabalhador escandinavo extraordinariamente educado da Companhia da Baía de Hudson? Ou alguém completamente diferente que a história esqueceu por completo? O mistério persiste. A pedra continua onde foi encontrada, os seus símbolos entalhados brilhando levemente sob a luz angular. Permanece como uma das inscrições mais inabituais jamais descobertas. Uma oração de fé entalhada numa escrita esquecida, oculta numa floresta remota, esperando para ser encontrada séculos depois. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem ao mistério. Se este enigma o intrigou tanto como a nós, não se esqueça de dar like, inscrever-se no canal e compartilhar este vídeo. Deixe-nos nos comentários que teoria lhe parece mais plausível, ou se tem a sua própria explicação para esta incrível descoberta. Adoraríamos conhecer a sua opinião sobre este mistério que continua sem solução.